Bom dia, crianças! Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje nós vamos começar a nossa aula de matemática fazendo a correção da nossa atividade. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Se coloque num lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso vai fundamentar a nossa videoaula, ok? Então, vamos lá. Para a nossa atividade. Pinte a figura a seguir de acordo com as indicações. Letra A, 2/5 da figura de azul. Nós temos uma figura que foi dividida em cinco partes, olha aqui o denominador, e dessas partes nós vamos pintar de azul. Então, aqui vai ser azul e azul. Letra B, 1/5 da figura de amarelo. Então, nós temos a mesma figura que foi dividida em 5 partes, mas uma dessas partes nós vamos pintar de amarelo. Escreva por extenso uma fração para representar a parte da figura que ficou sem pintar. Então, nós pintamos 1, 2, 3. Ficou quantas sem pintar? 2 partes. 2 de quanto? 2 de 5. Então, vai ficar 2/5. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Escreva uma fração para representar a parte pintada de azul em cada figura. Aqui nós temos uma figura que foi dividida em 8 partes e 5 delas estão pintadas. Então, vai ficar 5/8. Vou repetir. Nós temos na figura A, que foi dividida em 8 partes, e dessas 8 partes, 5 foram pintadas. Então, como vai ficar essa fração? 5/8. A figura B, que foi dividida em 4 partes, e dessas 4 partes, 3 foram pintadas. Então, como vai escrever? 3/4. Nós temos a figura C, que é uma figura dividida em 6 partes e uma delas está pintada. Como vai ficar a fração? 1/6. Vamos avançar? Podemos representar a fração 2/5 na reta numérica. Para isso, indicamos o intervalo entre 0 e 1 e dividimos esse intervalo em 5 partes iguais, que representam o denominador da fração. Depois, consideramos duas dessas partes. Então, vamos lá. Vamos observar primeiro. Olha só, aqui eu tenho 2/5. 1, 2. E quinto porque ela foi dividida em 5 partes iguais. Agora, complete cada uma das retas numéricas de acordo com as frações indicadas nas fichas dos itens, sabendo que em cada uma delas o intervalo de 0 a 1 é dividido em partes iguais. Então, vamos lá. Vamos observar. Na reta A, nós temos aqui de 0 a 1. Eu tenho 8 décimo, 10 décimo, 1 décimo e 3 décimo. Olha só como é que vai ficar. 1 décimo, 3 décimo, 5 décimo, que já está, 8 décimos e 10 décimos. Na reta B, vai ficar 1 sétimo, 2 sétimo, 3 sétimo e 5 sétimo. 6 sétimos, que já está aí. Na quarta questão, escreva as frações correspondentes na reta numérica a seguir, sabendo que o intervalo entre 0 e 1 está dividido em 5 partes iguais. Então, aqui eu tenho 1/5, 2/5, 3/5 e 4/5, 5/5. Vamos avançar? Na quinta questão, nós temos a figura A. A figura A foi dividida em 10 partes. Dessas 10, vamos lá. Como nós vamos escrever a figura que está pintada aqui, ó, vermelho? 1, 2, 3. Denominador vai ser 10, porque a figura foi dividida em 10 partes, e 3 dessas 10 partes estão pintadas. Então, vai ficar 3 décimos. 3 décimos. Você vai representar de duas maneiras. Você vai escrever a fração e vai escrever por extenso também, tá certo? 3 décimos, 3 décimos. A figura B foi dividida em 20 partes. Dessas 20 partes, 13 estão pintadas de vermelho. Então, como é que vai ficar? 13 vinteavos, 13 vinteavos. Figura C. A figura C foi dividida em 100 partes. Dessas 100 partes, 21 delas estão pintadas. Como é que vai ficar a fração? 21 centésimo. Vamos lá? 21 centésimo. Por extenso, 21 centésimo.
Sexta questão. Estime e assinale com um X a quantidade de líquido que há em cada recipiente, sabendo que cada um deles tem capacidade para 1 litro. Figura A. Vamos lá? Qual dessas frações aqui representa essa figura? 1/2. Olha só, 1/2 de litro. Vamos lá? Figura B. Qual dessas frações representa essa figura? 1/4. 1/4 de litro. 1/4. Sétima questão. Em um cinema, há 10 fileiras com 10 cadeiras cada uma. Que fração pode representar? Letra A. Uma cadeira de cinema. De quantas? De 100. Uma cadeira dessas desse cinema. 1/100. B. Uma fileira completa de cadeira. Pode ser representada 10/100 ou 1/10. Ok? Vou repetir. Uma fileira completa de cadeiras. 10/100 ou 1/10. 50 lugares ocupados nesse cinema. 50/100 ou 5/10 ou 1/2. Eu vou explicar na sala e também no vídeo por que aqui nós vemos 50/100, 5/10 e 1/2. Nós dividimos essa fração aqui, ó, por quanto? Por 5. Vamos lá. 50 por 5, 50. Então, vamos lá. Vou repetir. 50/100, 5/10 e 1/2. Vamos avançar? E aqui nós temos uma atividade que nós iremos fazer ainda em sala de aula, com muita atenção. Vamos seguir as orientações que estão sendo propostas no livro, tá certo? Vamos lá. Fração de quantidade. Isso, fração de quantidade. Uma fábrica de roupa confeccionou 3 modelos de camiseta para atender à encomenda de um cliente. De cada lote de 40 camisetas, 13 eram brancas, 16 eram cinza e as restantes eram azuis. Podemos representar a quantidade de camisetas brancas em relação ao total de camiseta pela fração 13, 40 avos, 13 a quantidade de camiseta branca, 40 total de camiseta por lote. Que fração do lote pode representar a quantidade de camisetas? Cinza, 16/40 avos, azuis, 11/40 avos. Calculando fração de quantidade. E aqui eu chamo bastante atenção. A leitura aqui, tanto é uma percepção visual, observem bastante, leiam com bastante atenção esta página, tá certo, meus queridos? Então, vamos lá. Na sala de aula de uma escola, há 30 alunos. Desses alunos, 3/5 vão participar de uma viagem, promovida pelos professores no final do ano. Podemos calcular quantos alunos vão participar dessa viagem. Leia e complete. Representamos com figuras o total de alunos que há na sala. Então, vamos lá. Nós temos aqui 30 alunos representados aqui nessa reta, tá certo? Dividimos as figuras em 5 grupos com a mesma quantidade de elementos, de acordo com o denominador da fração 3/5. Então, vamos lá. Vamos observar. Desculpa a demora. Aqui nós vamos dividir, como ele diz, em 5 grupos. Cada grupo vai ter quantos alunos? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos dividir em 5 grupos com a mesma quantidade de alunos. Eu tenho 1/5 aqui, 1/5 aqui, outro 1/5 aqui, 1/5 aqui e 1/5 aqui. Então, é a mesma coisa de você pegar. Assim, 1/5 dos alunos corresponde a 6 alunos. Vamos lá. 3/5, 3 grupos de 5, olha só. Portanto, 3/5 dos alunos corresponde a 18 alunos. Muito bem, você vai contar. E aqui eu tenho 6, 6 e 6. 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Vamos lá.
Observe uma maneira prática de calcular quantos alunos participarão dessa viagem. Leia e complete. Dividimos a quantidade de aluno, 30, pelo denominador da fração. 30 dividido por 5 é igual a 6. Em seguida, multiplicamos o numerador da fração 3 pelo resultado obtido anteriormente. 3 vezes 6 é igual a 18. Assim, dos 30 alunos da sala, 18 participarão da viagem no final do ano. Aqui nós temos a atividade que nos é proposta lá no nosso roteiro. Então, nós iremos realizar essa atividade, mas novamente eu peço a vocês, retornem ao texto, façam uma segunda leitura com a máxima atenção e respondam a atividade. Com certeza vocês terão êxito na feitura dessa atividade. Essa foi a nossa aula de matemática. Espero que vocês tenham compreendido, espero que façam as atividades com alegria e com êxito. Lembrando, nós estamos estudando em matemática ainda no módulo 2, tá certo? Então, tenhamos todos um ótimo dia e até a próxima!